Para iniciar o tema de cosmovisão cristã, eu quero usar um texto bíblico, para você perceber como os autores bíblicos levavam em alta forma e alta conta o texto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego." Romanos 1,16. Este versículo bíblico apresenta a mensagem cristã não somente como algo potencialmente influenciador, mas apresenta a palavra como o poder de Deus que é capaz de mudar vidas de pessoas em qualquer cultura em que elas tiverem acesso. Tanto os judeus, principais autores das Escrituras, quanto os gregos tinham a possibilidade de serem alcançados pelo poder da verdade revelada. É nesse contexto que o estudo sobre as cosmovisões, e mais especificamente sobre a cosmovisão cristã, se faz importante. Isso demonstra que para que a palavra de Deus alcance o coração e a mente das pessoas de maneira eficaz, é preciso que a cosmovisão delas seja transformada por essa perspectiva do Evangelho, à medida que compreendam o plano e o propósito de Deus para as suas vidas. Existem diversas definições para a cosmovisão. Poderíamos usar algumas bem complicadas, mas eu vou usar uma ilustração que nos ajuda a entender melhor o que representa esse conceito. Cosmovisão são os óculos através dos quais nós enxergamos a vida. E se você usa óculos com lentes azuis, enxergará a vida azul. Se você usa óculos com lentes vermelhas, enxergará a vida vermelha. Ou seja, a sua cosmovisão determinará como você interpreta as diversas áreas da sua vida. A nossa cosmovisão afeta diretamente as 5 principais áreas filosóficas da existência. Em primeiro lugar, a cosmovisão afeta como enxergamos a Deus. Ele existe? Não existe? Interfere em nosso cotidiano ou não? Em segundo lugar, a nossa cosmovisão afeta a forma como nos relacionamos com a metafísica, que é a palavra que indica as coisas não materiais, não físicas. Creremos ou não que existe algo além do que se vê, a depender da forma como enxergamos o mundo. Em terceiro lugar, vem o conceito de epistemologia, ou seja, como enxergamos a questão do conhecimento. É possível conhecer a verdade? A verdade existe? Ela é alcançável? Nossa cosmovisão nos impulsionará para a resposta que mais combina com ela. A quarta área que será afetada pela nossa cosmovisão é a ética, ou seja, o que consideramos como certo ou errado. As nossas ações em relação ao moral ou ao imoral serão determinadas pela cosmovisão que cultivamos. Finalmente, a nossa antropologia, ou seja, a forma como enxergamos o homem, será direcionada pela nossa visão de mundo. Espero que você tenha compreendido como é importante refletirmos, ainda que brevemente, a respeito das cosmovisões. Aliás, usamos essa palavra no plural, porque existem algumas maneiras de se enxergar o mundo. As mais comuns são o materialismo, o ateísmo, o deísmo, o panteísmo e o teísmo bíblico. Cada uma dessas posições filosóficas vai fazer com que a pessoa veja o mundo de maneira diferente. Deixa eu explicar. Imagine que alguém muito famoso morreu. O velório está sendo transmitido em rede nacional e tem várias pessoas assistindo. O materialista está pensando o seguinte: acabou a vida dessa matéria. Agora o material orgânico volta para a natureza. O ateísta pensa o seguinte: não há Deus, nem vida após a morte. É o fim para sempre. O deísta pensa o seguinte: morreu devido às leis naturais estabelecidas pelo Deus que criou e abandonou tudo para seguir o curso natural. O panteísta pensa: vai voltar a compor a natureza e fazer parte do Deus que está diluído em tudo. Finalmente, o teísta bíblico pensa o seguinte: morreu em consequência do pecado que há no mundo. Se aceitou a Cristo, logo ressuscitará para a vida eterna. Percebeu como as diferentes visões de mundo fazem com que interpretemos a vida de maneiras distintas? A cosmovisão cristã está alicerçada sobre a Bíblia.
é impossível afirmar que enxerga a vida pelos óculos do cristianismo e, ao mesmo tempo, desprezar o texto sagrado. Sem Bíblia, não há cristianismo. Ser cristão é adorar e imitar a Cristo, e não temos como fazer isso sem o conhecer através das Escrituras. Existem 3 pilares que sustentam a cosmovisão cristã. São eles: a criação, a queda e a redenção. Nós cristãos enxergamos a vida, julgamos os acontecimentos e apoiamos as nossas esperanças a partir desses 3 pilares. Os cristãos creem no relato bíblico que nos conta a respeito da semana da criação. Moisés resumiu o relato da seguinte forma: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2, 1 a 3. Deus criou tudo o que era necessário para o bom funcionamento do planeta em 6 dias literais de 24 horas e também criou o 7º dia como memorial da criação e o santificou. Em algum momento após o ato criativo de Deus, houve o maior e mais trágico acidente da história da humanidade. O pecado entrou no mundo. Isso se deu através da tentação infligida pelo diabo sobre Adão e Eva. O apóstolo Paulo nos deu um panorama geral do que aconteceu naquele dia. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. O mundo foi criado perfeito por Deus. A natureza era perfeita, a relação do homem com a natureza era perfeita, a moral humana era perfeita e, igualmente, a liberdade humana era perfeita. Por isso, eles puderam escolher não ficar com a palavra de Deus e pecaram. Diante do cenário trágico que se instalou no planeta após a queda, Deus estabeleceu um plano de redenção, ou seja, a dívida que os seres humanos adquiriram com Deus por causa da desobediência seria paga por Cristo. Logo depois do episódio da queda, o próprio Jesus fez a promessa da redenção. Ele disse o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Esse texto é conhecido como proto-evangelho, ou o Evangelho Antigo, por ser a primeira promessa que apontava para a cruz de Cristo. Esse texto se cumpre alguns milênios depois, como a gente vê na Bíblia. Tendo-o provado, Jesus lhe disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19,30. Na cruz, Cristo garantiu a salvação a todos que a aceitaram e muito em breve voltará para buscar todos os salvos e restaurar o mundo ao seu plano inicial. Você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver comigo? Eu respondo: tem tudo a ver. Se nós temos consciência da nossa cosmovisão e conhecemos as suas bases, poderemos encarar a vida e julgar as coisas do mundo com mais clareza. Quando você vir uma criança sofrendo de câncer, por exemplo, vai saber que Deus não é responsável por aquilo, que o pecado é que causa aquele sofrimento e que em breve Jesus vai voltar para dar fim a todo o mal. Percebe? Quanto mais você compreende a cosmovisão cristã e internaliza as suas bases, melhor será a sua relação com a Bíblia. Melhor você compreenderá o mundo e maior será a sua esperança na volta de Cristo. Que tal se dedicar cada vez mais à Bíblia e aprofundar o seu conhecimento na cosmovisão cristã?